Olá, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui ele é um recorte da FMJ 2024, questões dissertativas de Química. Se você quiser ver a prova inteira, se você quiser ver uma playlist da Faculdade de Medicina de Jundiaí ordenado por conteúdo, ou se você quiser ver uma playlist do tema, da temática desse exercício que a gente vai resolver, todos os links estão na descrição, beleza? Questão 7, FMJ, Faculdade de Medicina de Jundiaí, 2024, dissertativas de Química. Então a gente bateu o olho, não tem nada no espaço de resposta. E aqui tem um parafuso, um fiozinho, uma cordinha enrolada, uma forminha de gelo e essas coisinhas de parafuso com fiozinho, tem várias lá dentro, ó. Positivo, negativo. Legal. Reações aqui de redução, né? Ferro 2 recebendo elétrons virando ferro metálico, zinco recebendo elétrons virando zinco metálico, cobre formando cobre metálico. Beleza. Batemos o olho na figura, batemos o olho nas reações, agora a gente lê. Em um experimento caseiro para a produção de eletricidade, uma pilha foi construída utilizando parafusos de aço revestidos de zinco, parafusos de aço revestidos de zinco, fios de cobre, isso aqui é um fiozinho de cobre, e uma forma de gelo contendo 14 compartimentos, ó, 14 compartimentos. Em cada parafuso foi enrolado um fio de cobre e montou o conjunto ilustrado na figura. Então é o parafuso de aço com a cobertura de zinco. Então o que interessa pra gente é aquele metal que está exposto pelo lado de fora do parafuso. Então um parafuso revestido de zinco, com um fio de cobre 14 vezes aqui. E aí o fiozinho, ó, sempre o parafuso tá num reservatório, aqui tá num espacinho da forma de gelo, e o fiozinho tá caindo pro outro. O parafuso tá num compartimento e o fiozinho enrolado tá caindo no outro. Faz isso até o final. Aqui na ponta tem só um fiozinho, e aí a gente tem uma bateria, pessoal. Isso aqui é uma bateria de pilhas. Cada célulazinha, cada buraquinho desse vai ser uma pilha. A gente vai ter 14 pilhas e o conjunto dessas 14 pilhas forma uma bateria, na verdade. Então esse exercício é uma bateria, tá bom? É uma bateria de pilhas, 14 pilhas nessa forminha de gelo. Isso complicaria um pouquinho, tá? Em cada compartimento da forma de gelo, adicionou-se uma solução eletrolítica de sulfato de cobre, solução azulzinha. Não precisa saber, só tô comentando a cor porque é importante saber que a solução de cobre é azul, tá? E aos polos positivo e negativo conectou-se um voltímetro. Então você conecta aqui um voltímetro que mede a voltagem e acusou uma DDP, uma diferença de potencial de 9 volts. Então essa bateria, em nenhum momento aqui do texto ele chamou isso de pilha, tá? Mas é uma bateria. Essa bateria tem 9 volts. Uma voltagem boa aí. Um valor menor do que a DDP, do que a voltagem teórica esperada. Não vai ser igual ao teórico, né? Considerando os potenciais de redução, o potencial de redução do ferro, do zinco e do cobre, que está aqui. Por que deve-se utilizar uma solução eletrolítica na construção da pilha ao invés de água pura? Beleza, pessoal. O que é uma solução eletrolítica? Solução eletrolítica é uma solução com íons. Uma solução com íons permite o fluxo de corrente elétrica. Então, por que deve-se utilizar uma solução eletrolítica na construção da pilha ao invés de água pura? Água pura só tem água, um pouquinho de H+, um pouquinho de OH- ali, mas não tem sais dissolvidos. Então, a água pura não é nem a água da torneira, a água potável, é água como se fosse água destilada aqui. A água destilada, a água pura, ela não tem íons em solução, e aí se você ligar dois fiozinhos, não vai permitir a condução de corrente elétrica. Já a água com sal, que é uma solução eletrolítica, já a água com sulfato de cobre tem íons em solução e permite a condução de corrente elétrica. Beleza? Além disso, né, então você usa uma solução eletrolítica para construir uma pilha para permitir a condução de corrente elétrica. Além disso, o eletrólito ali na solução eletrolítica, né, o eletrólito é o sal que você colocou para gerar
cobre 2, que a gente está vendo aqui, né, que ele é cobre 2, vai gerar cobre 2 e SO4-. Então, esses íons permitem a condução de corrente elétrica, permite a corrente elétrica conduzir pela solução. Além disso, a solução eletrolítica tem cobre 2, que é uma solução, que é um cátion, que vai participar das reações eletroquímicas. Então, se você utilizar água pura, você não tem ali na solução, você não vai ter o cobre 2 que participa, que pode, eu vou já ver que participa, mas ele vai participar das reações eletroquímicas. Então, para conduzir e para ter o cátion que participa das reações eletroquímicas. Segunda parte. Qual das espécies químicas envolvidas na construção da pilha no experimento sofrerá redução durante seu funcionamento? Já vou comentar isso daqui. B. O que deve ocorrer com a concentração de sulfato de cobre durante o funcionamento da pilha construída no experimento? Ela vai diminuir, porque o cobre ele vai reduzindo, a gente vai ver aqui no item A, que é o cobre que reduz. Conforme ele vai recebendo elétrons e reduzindo, a solução ela é azul. Ela começa com um azul escuro, vai ficando um azul cada vez mais clarinho, até ficar transparente, e aí a concentração, né? A concentração da solução de sulfato de cobre vai diminuindo, porque o cobre vai sendo consumido, cobre 2 vai recebendo elétrons virando cobre metálico. A gente já vai ver por que isso acontece. Segunda parte, considerando que a eficiência da pilha como sendo a reação DDP obtido como DDP teórico, calcule a eficiência da pilha construída de acordo com o experimento realizado. Então, olha só, considere a eficiência da pilha como DDP obtido. Ele falou DDP obtido? Sim, 9 volts. DDP teórico ele falou? Não. Então, eu tenho que dividir 9 volts pelo DDP teórico. Então, eu vou calcular a DDP da pilha, o ΔE. Eu vou calcular o ΔE. E aí, isso daqui é uma bateria. Eu vou calcular o ΔE de um gominho aqui, de um compartimento, e multiplicar por 14. Então, se aqui for um valor de ΔE, de DDP, de voltagem, esse valor, como são pilhas em série, você soma o potencial, você soma a DDP. E aí você pega e multiplica por 14, porque os 14 gominhos têm o mesmo valor. Então você pega, acha a diferença de potencial aqui da reação que vai ocorrer, multiplica por 14, e aí você tem o ΔP, a DDP teórica. Divide 9 volts por esse valor teórico, a gente acha a eficiência da pilha. Se for o valor teórico for, por exemplo, 9 volts, 9 dividido por 9, dá 1. Então a eficiência seria de 100%. Só que esse DDP teórico é um valor maior do que 9 volts, para a eficiência ser menor do que 100%. Beleza? Então, temas aí, coisas perguntadas na questão. Solução eletrolítica, quem vai reduzir, o que vai acontecer com a solução de sulfato de cobre e calcular essa eficiência. Temas das questões, pilhas, só que não é pilha simplesmente você vê lá a pilha de Daniel tal. São um conjunto de pilhas em série. Uma pilha ligada em outra pilha, ligada em outra pilha, e aí você está vendo isso em baterias. Tem um momento, se você tem bastante tempo, quando você está estudando, tem que ter um momento para você saber que baterias são pilhas em série, tudo bem? Beleza. Seguinte, quem que está presente na minha bateria aqui? Então eu tenho o parafuso que é de ferro, então eu tenho ferro metálico dentro do parafuso. Eu tenho o revestimento do parafuso, que é zinco. Então eu tenho zinco metálico. Eu tenho ferro 2? Não. Eu tenho zinco 2? Não. Eu tenho um parafuso de aço revestido de zinco. Aço é ferro com carbono. E o revestimento é zinco. Então eu só tenho ferro metálico e zinco metálico. Eu tenho o fiozinho de cobre. Então eu tenho cobre metálico. Circulei, ó. Eu não tinha circulado nada. Eu estou circulando quem está presente. Então tem ferro metálico, tem zinco metálico, tem cobre metálico. E o líquido da solução tem SO4 2- e tem cobre 2+. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Tem como o ferro 2 receber elétrons, reduzir, que quando recebe elétrons é redução, tem como o ferro 2 reduzir e formar ferro metálico?
Tem como zinco 2 receber elétrons e virar zinco metálico? Não. Por que não? Porque não existe no meu sistema, que é o que eu estou olhando, ferro 2 e zinco 2. Então não tem como você, no espaço de resposta, colocar ferro 2 recebendo elétrons, zinco 2 recebendo elétrons, porque eles não estão presentes ali. O que eu tenho é quem está em azul aqui, circulado de azul. A única substância, pelas reações que foi me fornecido, que pode receber elétrons e reduzir é o cobre 2 da solução eletrolítica de sulfato de cobre. Então, quem vai sofrer redução, que foi perguntado no item A, durante o funcionamento? Cobre 2. Por quê? Porque cobre 2, das 3 reações fornecidas, é o único presente. E aí o cobre 2 vai receber elétrons e vai formar cobre metálico. Beleza? Então, quem vai receber elétrons? O cobre 2. Agora, quem que vai perder elétrons? Qual desses 3 metais aqui, ferro, zinco ou cobre, qual deles vai virar ferro 2, vai virar zinco 2 e vai virar cobre 2? Então, no começo ali, o metal que vai perder elétrons é aquele metal que tem a menor, entre aspas, vontade de reduzir. O que é essa, entre aspas, vontade? É o metal que tem o menor potencial para reduzir. Então, o cobre 2, ele é o cátion, que é mais reduzir, porque ó, o potencial de redução dele é 0,34. O zinco 2 é o segundo, o ferro 2 é menos 0,44. E o zinco 2 é o metal com menor, o cátion metálico, que tem a menor, entre aspas, vontade, que tem o menor potencial para receber elétrons e virar a forma metálica. O que isso quer dizer? Como entre ferro 2, zinco 2 e cobre 2, como o zinco 2 é o cátion, que quer menos os elétrons para virar a forma metálica, significa que o metal na forma metálica zinco é o que oxida, que vira zinco 2, que vira a forma de cátion, mais fácil. Então, cobre tem o maior potencial de redução. Desses 3 é o metal mais nobre, e o zinco tem o menor potencial de redução, o zinco metálico vai ser o metal menos nobre dos 3. O metal, né, o par aqui com menor potencial de redução, menos nobre, é o que oxida. Então, esse revestimento do parafuso de zinco vai oxidar e ele vai deixar de ser zinco metálico e vai começar a corroer e virar zinco 2 aqui no compartimento. E o cobre que está na solução eletrolítica vai começar a formar cobre metálico, beleza? E o ferro? O ferro vai ficar lá só olhando. O ferro não participa. Então vai começar a corroer o zinco, vai começar a formar cobre metálico e o zinco vai ficar só olhando porque ele está no meio do caminho. Beleza? Legal. Concentração de cobre. O cobre recebe elétrons e vira cobre metálico, então a solução começa a ficar menos concentrada. E a DDP a gente vai ter que calcular a diferença de potencial do zinco oxidando e do cobre reduzindo. Beleza? Entendeu o que eu vou fazer aqui? Qualquer dúvida, deixa um comentário, por favor. Beleza? Muito legal. Eu vou tentar fazer um shorts disso daqui também. A prova da FMJ dá para fazer muitos, tem muitos experimentos, é uma prova bem legal. Se você quiser ver isso daqui, tem um vídeo bem antigo do Manual do Mundo, que ele faz isso daqui com água e sal. Então, uma pausa aí no exercício. Dá para fazer isso com parafuso de aço revestido de zinco, fiozinho de cobre, e você não precisa usar sulfato de cobre, você pode usar água com sal. Tem que ser uma solução com água com sal para ser uma solução eletrolítica. E aí, no caso aqui, eu não sei quem vai reduzir. Mas o Iberê faz isso no Manual do Mundo com água e sal. É bem interessante. Tem no canal dele, é um vídeo de 10 anos atrás. Eu acho que eu vou fazer com solução de cobre por no YouTube, porque é bem legal. Eu quero fazer, porque é legal e é bem interessante. Então vamos para a resposta? Beleza. Então, por que deve-se utilizar uma solução eletrolítica? Já falei, né? Se utiliza uma solução eletrolítica de sulfato de cobre, grifando para o corretor, pois ela atua como meio condutor de corrente elétrica, para permitir o funcionamento da pilha, além de ter presente a espécie que pode sofrer redução, no caso, o cátion cobre 2, Cu2+, permitindo o funcionamento da pilha. Vírgula, eu ainda falei
por que que não pode ser água pura. Na água destilada, na água pura, que é um mau condutor de eletricidade, a pilha terá dificuldades. No caso, na verdade, ela nem vai funcionar. A pilha terá dificuldades para funcionar. Então, na água pura, na água destilada, é um mau condutor de eletricidade. Quem sofrerá redução? O cobre, né? Então, eu já falei na própria resposta, eu coloquei aqui a reação de redução do cobre, né? E estará presente que poderá sofrer redução. Então, eu já falei por que tem que ter a solução e já falei que quem vai sofrer a redução é o cobre e coloquei a reação de redução. Você poderia colocar aqui para ficar um pouquinho melhor, sofrerá a redução o cobre, 2 pontos. Cobre 2 recebendo 2 elétrons, formando cobre metálico. Beleza? E a concentração da solução? P, parte 1. Durante o funcionamento da pilha, a concentração da solução de sulfato de cobre irá reduzir, irá diminuir, pois ocorre o consumo de íons cobre na redução. Então eu respondi um pouco do A no B também, né? O corretor, grifei aqui para ele, irá diminuir, irá reduzir, né? É ruim falar reduzir, né? Porque redução é reduzir, receber elétrons, e a concentração também vai reduzir, né? Beleza. Agora a segunda parte, o B. A gente vai fazer o quê? Calcular o ΔE do zinco perdendo elétrons, então a gente vai usar o potencial de redução do cobre, 0,34, menos o potencial de redução do zinco. Então você pode fazer potencial de redução de quem reduz, que é esse daqui, que é o do cobre, menos o potencial de redução de quem oxida, que é o zinco. Ou você pode fazer o exercício assim, potencial de redução do cobre mais o potencial de oxidação do zinco. Qual que é o potencial de oxidação do zinco? É o potencial de redução ao contrário. Dá a mesma conta, beleza? Então vamos lá. Calculando, né? Então, a tensão elétrica dessa bateria é a soma da tensão DDP das 14 células galvânicas ligadas em série. Tinha falado isso para você antes. Em cada célula, a DDP é encontrada pela redução. Em cada célula, a DDP é encontrada pela redução do cobre e pela oxidação do zinco. Firmeza. Então, ΔE, eu costumo fazer assim, ó, para o corretor entender que eu sei as duas coisas. O ΔE da pilha, de uma célula galvânica é pilha, tá, pessoal? O ΔE de uma pilha é o potencial de redução mais o potencial de oxidação. Que é o quê? ΔE é o potencial de redução do cobre. O que é o potencial de oxidação? Quem oxida? O zinco. Eu tenho potenciais de oxidação na tabela? Não. Nunca é fornecido potencial de oxidação. O potencial de oxidação é o potencial de redução de quem oxida ao contrário. Por isso que a gente inverte o sinal. E aí substitui os valores. Potencial de redução do cobre menos 0,76. Por quê? Potencial de redução do zinco é esse valor aqui. Só que esse daqui, esse valor menos 0,76 é o potencial de redução. Eu tenho que ter um menos na frente para inverter o potencial de redução. E aí o ΔE da célula é 1,1 volt. Quando a gente faz a pilha de Daniel, se você for bem cabeçudo, você decora que a pilha de Daniel é de cobre e zinco, e o ΔE, a DDP da pilha de Daniel é 1,1 volt, que é isso daqui também. Cada espacinho, cada compartimento ali daquela forninha de gelo é uma pilha de Daniel, tá bom? De cobre e zinco. E aí a gente multiplica por 14. Então a diferença de potencial DDP teórico, então o ΔE, a DDP da bateria é 14 vezes o ΔE da célula. Seria 14 vezes 1,1 e dá 15,4 volt, porque é 1,1 mais 1,1, você soma os potenciais em série. E aí a terceira parte, a eficiência da pilha, é dada por. Então você tá vendo que eu vou colocando parte 1, parte 2, parte 3 para ficar bem nítido, tanto para você que tá vendo o exercício, quanto se eu fosse fazer para o corretor. Então a eficiência é ΔE obtido, 9 volt, dividido pelo ΔE teórico, DDP teórico, que é 15,4. Tem que dar um valor que é menos que 100%. Dá 0,58, ou seja, a eficiência da bateria, mas eu coloquei pilha porque o exercício inteiro se referiu a isso como pilha, mas é uma bateria, tá? Então, a eficiência da pilha de cada compartimento ou a eficiência da bateria como um todo, né? A eficiência da pilha da bateria é 58%.
É uma eficiência boa, tá, pessoal? 58%, né? Era para produzir isso, produziu 9 volts. 9 volts se alimenta bastante coisa, dá pra fazer muita coisa com 9 volts. Bem legal essa pilha de forminha de gelo. Tente fazer na sua casa com água e sal. Se você tiver um LED, você vai conseguir ligar. Se você tiver algum equipamento aí, calculadora, você pega os fiozinhos e liga na bundinha da calculadora, aquelas calculadoras mais antigas, vai funcionar também. Você pode fazer com água e sal, que dá certo também, tá? Mas aí não vai ser 9 volts, vai ser outra voltagem que eu não sei. Beleza? Vamos pro próximo?